Talvez você já tenha ouvido falar por aí que consegue diminuir o valor do imposto de renda a pagar apenas incluindo seus dependentes na sua declaração de imposto de renda. Mas o que você talvez não ouviu é que existem regras bem específicas para poder considerar alguém como dependente. E é sobre isso que vamos falar. Seja muito bem-vindo ao meu canal, meu nome é Daniele Vieira, eu sou contadora, empreendedora, fundadora da Del Contabilidade. E neste vídeo aqui eu vou te contar quem pode ser seu dependente de imposto de renda. Bora pro vídeo! Antes de eu te falar quem pode ser dependente na sua declaração de imposto de renda, talvez você não saiba a fundo o que significa o conceito. O dependente nada mais é do que uma outra pessoa que pode ser incluída na sua declaração de imposto de renda. É um termo utilizado aí pela Receita Federal na legislação para fazer essa definição. E quando uma pessoa é incluída como dependente na declaração de outra, existe uma dedução na base de cálculo do imposto de renda, visto que a pessoa que tem um dependente tem um gasto em manter aquela outra pessoa como um dependente. Então, a principal vantagem de se incluir uma pessoa como dependente na declaração de imposto de renda é se utilizar dessa dedução da base de cálculo para ou reduzir o valor do imposto que você tem a pagar ou aumentar o valor que você tem a restituir. Só que nem sempre colocar alguém como dependente na sua declaração de imposto de renda vai ser benéfico para você. Existe uma pequena pegadinha aí. Mas antes de eu te falar quais são essas pegadinhas da Receita Federal, eu preciso te dizer quem é que pode ser dependente na sua declaração de imposto de renda. Existe um grupo seleto de pessoas e existem algumas regras de inclusão. Vamos a elas. A primeira pessoa que você pode colocar como dependente é o seu cônjuge ou o seu companheiro de união estável. A regra é, cônjuge não tem regra. Casou no cartório civil, pode incluir como dependente. Para a união estável existe uma regra. A legislação fala que essa união estável tem que durar pelo menos 5 anos. Você tem que pelo menos estar há 5 anos com aquela pessoa. Ou caso você tenha filho com ela e tenha uma relação com essa pessoa de união estável, o fato de você já ter filho não precisa cumprir esse critério dos 5 anos, já pode usar direto. Outro grupo que entra como dependente na sua declaração de imposto de renda são os filhos e enteados até 21 anos de idade. Ou caso, qualquer idade, o seu filho ou enteado seja incapacitado para o trabalho. Fora essa idade de 21 anos, existe a idade de até 24 anos, caso o seu filho / enteado esteja cursando o ensino superior. Acima de 24 anos, se ele não for incapacitado, não pode mais se utilizar. Irmãos, netos e bisnetos. Mas atenção! Esse grupo, você precisa deter a guarda judicial dele. Caso você seja um avô e avó que cuide do seu neto ou do seu bisneto, você só pode utilizá-lo como dependente na sua declaração se você tiver a guarda judicial dessa pessoa. E o critério de idade é o mesmo para os filhos e enteados. Até 21 anos, no termo geral, qualquer idade, caso ele seja incapacitado para o trabalho, ou até 24 anos, caso esteja cursando o ensino superior. A legislação também permite que você utilize como dependente os outros menores que você cria e eduque, contanto que você detenha a guarda judicial dessa pessoa, ou a pessoa absolutamente incapaz, contanto que você seja o tutor ou o curador. Pais, avós e bisavós também podem ser utilizados aí na sua declaração de imposto de renda como dependentes, mas existe uma regra. Esse grupo de familiares, ele só pode ser seu dependente caso eles não tenham ultrapassado um limite de recebimentos de rendimentos. Esse limite é no valor de R$ 22.847,76. A mesma coisa acontece para o sogro e a sogra, mas atenção, você só pode utilizar o sogro e a sogra como dependente caso você e sua esposa ou você e seu marido façam a declaração de imposto de renda integrados, já que o sogro e a sogra é o pai e mãe do seu cônjuge. Então, entra na liberação da lei ali dos pais, avós e bisavós. Sobre a idade máxima para ser considerado como dependente. Obviamente, esse grupo de pais, sogros e sogras, avós, enfim, não existe idade
máxima. Você pode utilizar em qualquer idade. A mesma coisa para aquele absolutamente incapaz e para os filhos também absolutamente incapaz. A capacidade civil, tá? Você também pode utilizar em qualquer idade. Já os filhos, irmãos, netos e bisnetos entra naquela regra do até 21 anos de idade de forma geral ou até 24 anos caso esteja cursando o ensino superior. E atenção, qualquer pessoa para entrar como dependente na declaração de imposto de renda da outra precisa obrigatoriamente ter CPF, precisa estar constando o número lá no cadastro de pessoas físicas. Antigamente se permitia usar um dependente até 12 anos sem o CPF, mas a partir de agora não existe mais essa possibilidade. E agora vamos falar sobre aquela pegadinha da Receita Federal que eu falei no comecinho do vídeo. Quando as pessoas incluem um dependente na declaração delas, muitas vezes elas estão visando apenas a dedução na base de cálculo do imposto de renda. Isso porque a legislação permite que cada dependente inserido na sua declaração te dê uma dedução anual de R$ 2.275,08. Mas o ponto que você tem que se atentar é que um dependente, ele é um contribuinte que tem deveres e direitos. Você tem todo o direito de se abater das despesas dedutíveis que esse dependente te dá, mas também tem o dever de informar todos os rendimentos recebidos por esse dependente. Então tenha em mente que quando você coloca alguém como dependente, vamos supor que você colocou lá o grupo de seus pais, seus avós, você tem que juntar tudo que eles receberam com as suas rendas. No caso do seu filho, se ele seja um adulto que trabalhe, você tem que somar os salários dele com os seus. No caso de filhos menores que recebam pensões alimentícias, né? Você tem que somar as pensões desse seu filho junto com todos os seus rendimentos. Existem casos em que você tem imposto a restituir e quando inclui um dependente, o imposto a restituir diminui muito ou até mesmo dá imposto a pagar. Então tem que ser estudado se realmente vale a pena a inclusão desse dependente na sua declaração e se não é melhor fazer uma declaração de imposto de renda em separado para essa pessoa. Outro ponto muito importante de ser analisado é que a legislação não permite que um contribuinte seja dependente em duas declarações de imposto de renda ao mesmo tempo. E isso acontece com mais frequência do que você imagina. Muitas vezes um casal, quando vai fazer a declaração de imposto de renda em separado, ambos colocam os filhos como dependente. Isso não pode, vai cair na malha fina, tá? Também os casais separados, que detêm a guarda dos filhos. Geralmente o cônjuge que detém a guarda, que pode utilizar ele como dependente. Mas no caso em que a guarda seja compartilhada, tem que verificar aí, vocês têm que conversar e ver qual de vocês vai utilizar a criança como dependente. Essa situação também pode acontecer no caso dos pais, tá? Às vezes os irmãos cuidam ali dos pais, todos têm o mesmo gasto ali nos cuidados, mas só um pode colocar os pais como dependente na declaração de imposto de renda. Isso tem que ser alinhado e conversado entre vocês. E aí, conseguir esclarecer o assunto? Posso te dar mais uma dica? Chama um contador da sua confiança. Contar com um profissional desse para analisar a sua situação vai sair muito mais barato do que você pagar impostos ou multas desnecessárias. E, aliás, pode contar com a Del Contabilidade para isso. Vou deixar passando aqui o nosso arroba e o nosso número, caso você precise. E esse foi o conteúdo de hoje, eu espero ter te ajudado. Caso você seja novo por aqui, eu te convido a se inscrever aqui no canal. Já deixa o seu like para ajudar esse vídeo a chegar a mais pessoas. Vou deixar passando aqui também as minhas redes sociais. Lá você consegue falar diretamente comigo e eu sempre posto conteúdo novo sobre empreendedorismo. Caso você tenha dúvida, eu deixo os comentários abertos aqui que eu respondo a todos. Até o próximo vídeo!